Haruto era um otaku perdedor, mas uma deusa peituda teve pena e o reencarnou no Isekai como um protagonista super poderoso. Agora, ele terá que esconder seus poderes, ou todos os vilões do reino vão querer provar da sua carne. Não. 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 Enquanto Haruto um dia rola o Instagram e Hirado fica ali confuso, a deusa o presenteia com os poderes... Espera. 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 Mágicos superpoderosos para tornar sua segunda vida bem interessante. Mas suas ambições são surpreendentemente humildes. Ele só quer uma vida tranquila, sossegada, onde possa maratonar animes e jogar videogame como um completo maluco. Hirado implora a deusa que o abençoe, e de repente sua alma viaja para o próximo corpo. De repente ele é um bebê, e não um bebê qualquer, mas um com um pênis real. Ele é nomeado Príncipe Encantado, o único filho do rei e de sua esposa, a Princesa Flash. Corre o boato de que esse rei meio bobão, aparentemente, derrotou uma entidade notória, o Rei Demônio, há alguns dias. Seu novo pai imediatamente ordena uma avaliação mágica do bebê, esperando um prodígio de nível 50. O cristal mágico brilha intensamente, mas quando a luz se apaga, ele mostra um patético nível 2. Para piorar, o mago ainda acrescenta que o príncipe tem 0 habilidades elementais, e só consegue usar uma magia de barreira bem sem graça. Enquanto isso, a deusa que iniciou tudo isso está tendo um ataque de pânico completo. Ela percebe que as ferramentas de medição de magia deste mundo são mais antigas que o Joe Biden, exibindo apenas 2 dígitos. Acontece que o nível real de Haruto é um impressionante 1002, mas ninguém no reino faz a menor ideia disso. O rei e a rainha ficam horrorizados com esse bebê tão burro. Então, no ato mais frio que o coração da sua mãe, eles decidem forjar a morte do filho e o abandonam numa floresta. Como Hirado está totalmente consciente, ele não consegue acreditar que já está condenado à morte pela decepção dos pais. Abandonado e sozinho, ele de repente se lembra da magia de barreira que o mago mencionou antes. Haruto tenta e fica chocado com o quão intuitiva ela é. O único limite é a sua imaginação. No entanto, sua alegria é interrompida por um lobo gigante que tenta devorá-lo vivo, mas seus dentes não conseguem perfurar a barreira. Percebendo que está seguro, Haruto revida com uma dúzia de pequenas barreiras, mas isso só deixa a fera ainda mais irritada. Então, ele planeja outro ataque e arranca algumas árvores, lançando-as contra o lobo. Mesmo isso se mostra inútil, fazendo Haruto escalar as coisas dramaticamente, ele então usa seu poder para arrancar um pedaço enorme de terra do chão, esperando acabar com a vida irritante desse lobo estúpido de uma vez por todas. Essa demonstração exagerada assusta tanto o lobo que ele começa a falar em inglês e se rende como Saddam Hussein. Como Haruto é literalmente um bebê, ele aprende a falar envolvendo uma barreira em sua garganta e se apresenta. Ele explica como foi abandonado por seus pais republicanos por ser burro. No entanto, a loba está convencida de que ele é o Rei Demônio reencarnado e o aceita como seu mestre. Ela oferece sua vida a ele, mas Hirado manda ela sumir e não atacá-lo de novo. Enquanto os dois discutem os termos da parceria, o bebê Haruto fica cansado e fraquinho diz a Frei que precisa de leite de uma torneira de teta gigantesca. Sem perder tempo, ela se transforma numa garota humana deslumbrante, sem roupa alguma à vista. Isso deixa o banana do bebezinho duro, então ele conjura umas roupas com sua magia, o que a deixa ainda mais gostosa. Ela então abre a camisa para amamentar o bebezinho, o que só o assusta. No entanto, Frei não consegue produzir leite sem estar grávida. Então ela tira a roupa e pede a Hirato para realizar a atividade de penetração. Quase imediatamente, Frei volta a si e pede desculpas ao bebê Hirato por ser tão estranha. A situação bizarra deles é interrompida pela chegada de um homem chamado Marquês Gold. Ele afirma ser parente de Haruto, vindo salvar a criança abandonada, convenientemente segurando uma mamadeira de leite de teta. Gold explica que ele e sua esposa perderam o próprio filho, e ele quer dar a Hirato uma chance na vida, mesmo que ele seja tão burro quanto uma toalha molhada. Esse apelo sincero toca Frei, e ela concorda em deixar Haruto ir com ele, com a condição de que ela o acompanhe como sua atendente pessoal. Antes de partirem, Gold forja a morte de Haruto, espirrando líquido biológico no bebê conforto, garantindo que os guardas reais nunca o procurem. 9 anos se passaram desde aquele incidente. Haruto foi felizmente adotado pelo Marquês Gold e sua esposa Natália. Ele vive uma vida confortável, mas ainda é um misógino nojento e enorme no fundo. Ele também tem uma nova irmãzinha, Charlotte, que parece desprezá-lo completamente. Haruto fica até um pouco com ciúmes de que Frei, que agora trabalha como uma atendente impecável, se dê tão bem com Charlotte. Observando os dois dançando como idiotas, sozinho, sua nova mãe o consola, sugerindo que Charlotte é apenas tímida perto de meninos e que ele deveria tentar ser um irmão mais velho confiável. Só a ideia de tentar algo novo já induz um ataque de pânico dramático no garoto. Durante esses 9 anos, Haruto tem secretamente dominado sua magia de barreira com um propósito específico: criar um clone autônomo perfeito de si mesmo. Seu grande plano é ter o clone o satisfazendo enquanto ele fica deitado como um completo simp, esperando minimizar o contato feminino. Até agora, ele conseguiu copiar sua aparência perfeitamente, mas o clone não consegue falar nem se mover sozinho. Nesse momento, ele é interrompido por seu pai, Gold, e é ordenado a encontrá-lo lá embaixo. Gold insiste que Haruto aprenda esgrima para compensar seu baixo nível de mana, o que se traduz em suas habilidades mágicas.
Haruto está apavorado de se machucar, pois está totalmente ciente da imensa força de seu pai. Então, ele usa sua magia de barreira para se proteger e se lança em direção ao pai em uma velocidade impossível. Gold fica atordoado, pois tais movimentos não deveriam ser possíveis para ninguém abaixo do nível 30. O próprio Haruto continua sem noção de seu verdadeiro poder. Ele já havia construído um dispositivo de medição de 3 dígitos, mas ainda mostrava nível 2. Então, ele simplesmente aceitou seu destino como um fracote mágico com uma habilidade de barreira estranhamente útil. Sem que ambos soubessem, Charlotte está curiosamente observando a sessão de treinamento deles à distância como uma agente da CIA. Mais tarde naquela noite, Gold discute os acontecimentos do dia com sua esposa Natalia. Ele não consegue entender as habilidades físicas super-humanas de Haruto. Ele lança uma teoria maluca. Haruto pode ser a reencarnação do infame Lorde Demônio, o descendente de um humano e um demônio, como explicado por sua marca de nascença também. Gold afirma que só essa teoria explicaria sua força incrível e por que um demônio lobo poderoso como Frey o segue tão de bom grado. Natalia ainda pensa que o filho é um simp que enfia o polegar nas nádegas, mas Gold a tranquiliza, dizendo que, seja lá o que Haruto for, tudo o que eles querem é que ele seja feliz. Enquanto isso, a pequena e sorrateira Charlotte ouve tudo. Ela agora sabe que Haruto é algo muito mais especial do que qualquer um imagina. De volta ao seu quarto, Haruto percebe que seu pai adotivo, o Marquês Gold, tem estado mais ocupado que o normal. Enquanto se deita na cama, ele ouve uma comoção fora do castelo. Usando sua magia para dar uma espiada, ele vê um número enorme de soldados recebendo tratamento de emergência. Haruto então se aproxima de seu pai fora dos muros do castelo, que parece completamente devastado. Gold explica que receberam informações sobre alguns criminosos e os atacaram. Mas seu exército foi pego de surpresa e emboscado por trás, resultando em uma pesada perda. Preocupado que a visão do líquido biológico seja demais para um garoto de 9 anos, Gold diz a ele para estacionar sua bunda grossa e nojenta de volta no castelo. Haruto obedece sem dizer uma palavra, mas seu rosto é uma máscara de fúria fria. Enquanto caminham, Frey começa a zombar dos soldados por serem tão betamales. Num raro acesso de raiva, Haruto manda ela calar a boca. A ordem é tão fora do comum que Frey fica chocada e em silêncio. Agora, Haruto caminha entre os soldados feridos e secretamente libera sua magia de barreira. Num instante, todas as feridas dos soldados, de cortes a ossos quebrados, desaparecem completamente. Os soldados olham em descrença antes de explodir em aplausos, enquanto seu pai olha ao redor, completamente perplexo com o milagre que acabou de testemunhar. Mais tarde naquela noite, enquanto Haruto dorme como uma criancinha em seu quarto, Frey fica parada bem na porta como os 3 dedos de Wrong Turn. Quando ele tenta falar com ela, ela permanece completamente muda. Ele rapidamente percebe que Frey ainda está seguindo sua ordem de calar a boca, literalmente. Achando isso ridículo, Haruto pede desculpas e oficialmente lhe dá permissão para falar novamente. Ela imediatamente pede desculpas por seus comentários rudes, mesmo que essas formalidades não façam sentido para ele. Com isso resolvido, Hirato se concentra no problema real. Usando sua magia de vigilância, ele escaneia toda a propriedade para encontrar os ladrões. Ele rapidamente localiza o forte deles, mas também faz uma descoberta arrepiante. Alguns dos próprios soldados de seu pai estão trabalhando como espiões para penetrá-lo à noite. Percebendo que isso é mais do que um simples problema de bandidos, Haruto decide aniquilar esses encrenqueiros. Sem pensar 2 vezes, Haruto usa sua barreira para voar pela noite, com Frey o seguindo de perto. Da janela do seu quarto, sua irmãzinha Charlotte vê as 2 figuras subindo pelo céu e fica completamente confusa. Enquanto isso, no Forte dos Ladrões, o clima é de festa. Eles estão rindo de como esmagaram a Alma Dourada e seus soldados patéticos. No entanto, a celebração é interrompida, quando Haruto entra casualmente na festa com óleo de bebê, tipo Didi. Eles mal têm tempo de sacar suas armas antes que sua magia de barreiros congele no lugar. Para deixar claro, Haruto manda um deles voando contra uma parede com força suficiente para deixar uma cratera em forma de homem. Sem derramar uma gota de suor, Haruto os ameaça a cooperar com ele, ou então, eles virarão o chefe pessoal do Obama. Eventualmente, ele descobre a verdade chocante. Eles não são ladrões, mas soldados do Império Vizinho. A missão deles era se passar por bandidos para causar caos e enfraquecer o reino por dentro. Eles também confessam ter um cúmplice de alto escalão no comando do reino, alguém com o mesmo nível de autoridade de seu pai. Depois que eles contam cada último detalhe, imploram por suas vidas. Mas Haruto não esqueceu que eles tentaram desviver seu pai. Com gelo na voz, ele se vira para Frey e dá uma única ordem: queimar o forte inteiro até o chão com todos lá dentro. Ele não se importa com a política do reino, mas não perdoará ninguém que se meta com a bunda peluda de seu pai. Ele então planeja enviar uma carta anônima ao pai, explicando tudo sobre o ataque. No dia seguinte, um dos homens de Gold confirma que tudo na carta era verdade. Enquanto ouve os detalhes, Gold fica profundamente perturbado, imaginando como soldados imperiais sabem sobre sua bunda peluda. Ele suspeita que a demônia de fogo Frey estava por trás da destruição do forte, mas não consegue desvendar a história completa. Nesse ponto, Charlotte sabe mais que seu pai loiro, e corre para sair do quarto. Ela finalmente liga os pontos sobre a noite passada e está determinada a descobrir o que está acontecendo. Charlotte vai direto a Frey e a confronta com uma pergunta bizarra sobre se Haruto tem um irmão gêmeo, já que Frey não tem ideia do que ela está falando.
Charlotte explica que viu Haruto voando na noite passada, mas quando ela verificou o quarto dele, o viu na cama segurando sua salsicha. Impressionada com sua observação aguçada, Frei revela que Haruto sempre possuiu um poder mágico imensurável, muito além do de qualquer demônio. Ela continuava a elogiar seu mestre por alguns minutos enquanto a garotinha ouve atentamente. No entanto, Frei se recusa a revelar mais detalhes, explicando que Charlotte terá que esperar Haruto contar a ela pessoalmente. Quando Haruto descobre isso, ele cria uma magia de vigilância para manter Charlotte afastada. Mas seus planos não parecem funcionar porque desde aquele dia, a garotinha o espiona como uma agente da CIA. Ele tem que ter extrema cautela antes de fazer algo arriscado, agora que Charlotte está sempre no seu encalço. No entanto, esse pequeno incidente é logo ofuscado por uma ameaça mais imediata. Enquanto a caminho de um festival, Charlotte e sua mãe, Natália, são emboscadas por outro grupo de soldados imperiais. Haruto recebe uma notificação sobre esse ataque e imediatamente entra em seu portal de magia de barreira. Os guarda-costas de Natália são rapidamente derrotados, forçando-a a fugir com sua filhinha. Ela usa seus poderes para deter os ataques que se aproximam, enquanto Charlotte é guiada pela magia de barreira de Haruto. Eventualmente, Natália consegue encontrar uma caverna escondida e as duas entram em segurança. Mas ela diz a Charlotte para ficar onde está, enquanto atrai os soldados para longe. No entanto, os soldados encontram essa burra quase imediatamente, sabendo que ela não pode ser feita prisioneira. Natália saca uma adaga pronta para tirar a própria vida. Mas assim que ela está prestes a atacar, a adaga se estilhaça e ela é nocauteada. Um Hirato absolutamente enfurecido aparece e derrota os soldados num piscar de olhos. Ele leva sua mãe de volta à caverna e tranquiliza uma Charlotte aterrorizada de que ela está segura. Enquanto Hirato se vira para ir embora e limpar o resto da bagunça, Charlotte o chama. Pela primeira vez, ela não o olha com medo ou desdém, mas com admiração. Ela pergunta timidamente se ele é um aliado da justiça, completamente pega de surpresa pela primeira conversa real que já tiveram. Hirato simplesmente decide aceitar e concorda. Os olhos de Charlotte brilham de espanto, percebendo que seu irmão Simp é na verdade um herói secreto. Ela promete manter o poder dele em segredo de todos, até mesmo do pai. Sentindo uma pontada de culpa por manipulá-la, Haruto sai para cuidar dos bandidos restantes. De volta ao castelo, o Marquês Gold está conversando com Haruto, que habilmente deixa uma pista sobre como há um espião dentro do Império. Nesse momento, Charlotte, Natália e Frei também chegam ao escritório dele. Mas, em vez de sua habitual frieza, Charlotte corre diretamente para Haruto e o abraça apertado, dizendo o quanto sentiu falta dele. Os pais ficam surpresos ao ver seus filhos, que estavam brigando como Israel e Palestina, de repente se dando tão bem. Enquanto Charlotte declara que ama seu irmão de agora em diante, Frei observa de lado, claramente com ciúmes de toda essa situação. Agora que Hirato a salvou, Charlotte está completamente apegada a ele, como sêmen. Embora ele costumasse ser absolutamente odiado por ela, a garotinha é muito carinhosa com ele. Mesmo que Hirato não tenha ideia de como lidar com essa afeição, a presença dela é surpreendentemente reconfortante. Nesse momento, Charlotte avista a tela holográfica exibindo sua magia de vigilância, e seus olhos se arregalam de curiosidade. Para esconder seu segredo, Hirato diz a ela que é uma forma de magia antiga, e Charlotte não parece ter dúvidas sobre isso. Em vez disso, ela revela que há registros de magia antiga no arquivo do castelo e se oferece para mostrá-lo. Mais tarde, os dois entram numa biblioteca gigantesca, cheia de milhões de livros. Haruto fica impressionado ao descobrir uma estrutura tão massiva escondida dentro de sua própria casa. Tão ágil quanto a personalidade de Donald Trump, Charlotte sobe apressadamente uma escada e lhe traz uma pilha de livros empoeirados. Enquanto os dois se sentam à mesa, Haruto começa a ler. Ele eventualmente encontra uma passagem descrevendo como a magia antiga não tinha atributos elementais, fazendo-o pensar que sua magia de barreira poderia realmente se qualificar. Charlotte explica que a mãe e Frei costumavam ler esses livros para ela, e ela docemente pede que ele faça o mesmo. Haruto concorda apenas para ser surpreendido quando ela se joga bem em seu ding-dong, inexistente, explicando que é assim que ela sempre ouve histórias. Enquanto lê sobre deuses que podiam viajar entre mundos, Haruto sente uma pontada de nostalgia por sua vida antiga. Ele murmura para si mesmo que a única coisa que falta neste mundo é anime. A Charlotte, irritantemente curiosa, imediatamente pergunta o que é anime. Haruto explica apaixonadamente que é uma arte mágica onde desenhos podem falar e se mover. Ele espera que ela fique estranhada, mas em vez disso, a garotinha fica incrivelmente animada e implora para que ele lhe mostre alguns animes. Não vendo saída, Haruto passa as próximas 2 semanas usando sua magia de barreira para hackear a internet de seu mundo antigo. Ele monta uma tela para Charlotte, que olha com admiração enquanto o primeiro personagem animado aparece na tela. Enquanto ela começa a assistir a esse anime bobinho, Charlotte fica imediatamente confusa. O único problema é a barreira do idioma, já que eles não falam japonês neste mundo. No entanto, quando Haruto tenta ensiná-la a língua, ela domina o dicionário inteiro em apenas 2 horas. Ela consegue até usar a internet como uma criança japonesa normal, chocando seu irmão mais velho. Em 2 semanas, Charlotte está praticamente fluente, tendo maratonado uma biblioteca inteira de programas. Haruto percebe que sua irmã pode ser uma gênia certificada que está lentamente se transformando numa otaku completa. Mais tarde naquela noite, Gold e Natália notaram a filha cochilando no jantar. Quando perguntam o que estava acontecendo, Charlotte apressadamente lhes diz que estava ajudando Haruto com sua operação de expansão de Ding Dong. Depois do jantar, Haruto diz à garotinha que ela não pode mais assistir anime, deixando-a um pouco triste.
Ele então vai tomar banho, e Charlotte também pula na banheira com ele, explicando que não quer ficar sozinha. Enquanto eles relaxam, ela tagarela sobre animes, confirmando que é oficialmente uma da tribo. Nesse momento, Charlotte aponta para o brasão real em seu corpo e pergunta se aquele é o emblema dos Guerreiros da Justiça. Mais tarde, Haruto a encontra dormindo profundamente em sua cama, com a mãe espiando como um Jeffrey Dahmer. Natália está feliz que seus filhos agora se dão bem, já que era tudo o que ela queria para eles. Alguns dias depois, o Marquês Gold se despede de sua família para a batalha, enquanto todos, hesitantes, acenam para ele. Mais tarde, Charlotte pede a Hirato para usar seus poderes e criar um mundo sem brigas. Ela está terrivelmente preocupada com o pai e implora a Hirato para se juntar à batalha e se transformar num herói, como nos animes que ela assistiu. Incapaz de recusar sua inocência, Hirato se encolhe internamente antes de se transformar numa figura mascarada dramática, com um manto preto parecendo uma cópia carbono do Zero de Code Geass. Charlotte fica absolutamente deslumbrada e implora para se juntar a ele na jornada. No entanto, Haruto recusa-se categoricamente a levá-la, mas cria uma tela mágica para que ela possa assistir à sua estreia heróica. Ele encontra os ladrões na floresta e se apresenta como o Guerreiro da Justiça. Com mínimo esforço, Haruto consegue derrotar todos eles, garantindo que nenhum líquido biológico seja derramado para sua jovem audiência. Assim que ele termina, seu pai chega com seus soldados. Pego de surpresa, Haruto se apresenta com a primeira coisa que lhe vem à mente, Mia Khalifa. Mas assim que Gold pergunta sobre seus poderes, ele fica envergonhado e sai da floresta, deixando o pai completamente duro lá embaixo. Haruto volta para o quarto exausto e envergonhado, mas Charlotte acha que ele é a pessoa mais legal do mundo. Esse incidente bobo acaba criando seu novo e indesejado alter ego como o Cavaleiro Negro. Com suas obrigações sociais se acumulando, Haruto finalmente aperfeiçoa seu clone falante. É uma cópia perfeita, até na personalidade, o que imediatamente o irrita porque o clone também se recusa a sair do quarto. Nesse momento, Haruto e Charlotte são chamados lá embaixo para cumprimentar alguns visitantes reais. A princesa Marion e seu irmão insuportável, o príncipe Leias. O príncipe imediatamente começa a agir como Andrew Tate, forçando o Marquês Gold a se curvar a ele, já que ele é o futuro rei. Enquanto Marion tenta colocar algum juízo na cabeça dele, Leias nota Haruto e o chama de lixo de nível 2 de um orfanato. Ele então desafia Haruto a um duelo para ensiná-lo disciplina. Vendo que não há saída, Haruto concorda em lutar com ele de relutância. Laels, confundindo sua falta de entusiasmo por medo, promete que será fácil para ele. Haruto verifica o nível do seu oponente e vê que ele é apenas nível 9. Ele então olha para seu pai e Charlotte, algumas das pessoas mais poderosas do reino. O duelo começa e Laels ataca imediatamente, mas Haruto esquiva-se dos ataques como um cachorro evitando uma jato d'água. Como está extremamente entediado, Haruto permanece parado, cria uma barreira e permite que o príncipe o ataque, fingindo estar em dor. De repente, ele para de fingir e começa a bater no arrogante príncipe. Mesmo quando se levanta, Haruto consegue destruí-lo sempre. Sentindo-se humilhado, Leia começa a cantar e solta um forte feitiço de fogo. Mas à sua surpresa, o feitiço simplesmente desaparece antes de atingir o alvo. Ele tenta novamente, e novamente, mas cada feitiço de fogo desaparece no ar. Princesa Marion tenta impedir seu irmão de parecer com Ucrânia, mas Leias está convencido de que algum truque está acontecendo. Haruto então explica que foi sua magia, abrindo a mão para revelar um vórtex giratório contendo todos os feitiços de fogo absorvidos agora, fundidos em uma grande esfera de morte ardente. Finalmente compreendendo a enorme diferença de poder, o arrogante príncipe finalmente se prepara para limpar Haruto. Agora, Haruto tenta sair e assistir some anime, mas Princesa Marion o para se desculpar pelo comportamento de seu irmão. Quando ela pergunta Hirato se ele realmente tem apenas nível 2, ele confirma e caminha embora dela. No entanto, uma nova preocupação começa a se instalar em sua mente. Depois de ver seus poderes, Hirato se pergunta se seus pais verdadeiros, o rei e a rainha, começaram a procurar o filho que jogaram fora. No auge da estreia heróica de Haruto, Charlotte encontrou uma nova paixão, agindo como controle central. Ela passa seus dias grudada em sua magia de vigilância, identificando indivíduos suspeitos em sua área e relatando-os fielmente ao seu irmão mais velho. Isso infelizmente transformou a vida tranquila de Hirata em uma série de operações ocultas. Ao vê-lo constantemente saindo sozinho, Frei decide que já está na hora de entrar no jogo e insiste em dar-lhe um tempo satisfatório com sua língua. Charlotte, cujo cérebro agora é 90% anime, está entusiasmada com a ideia de um par de lutadores de crimes e imediatamente dá seu consentimento a Hirato e Frei. Mais tarde, ele conta a Frei que nenhuma violência gráfica deve ser usada nas lutas porque Charlotte está assistindo. Naquela noite, um novo grupo de ladrões comemora seu último botim, mas são interrompidos pela dramática aparição do Cavaleiro Negro. Ele não está sozinho. Ao seu lado está Frei, que se apresenta com teatralidade como a Cavaleira Vermelha. Os ladrões estão tão confusos que nem sequer conseguem tirar suas armas. Enquanto isso, Frei não dá tempo para eles pensar e imediatamente solta uma torrente de fogo com a intenção de transformá-los em cinzas. Ao rir como Kamala Harris, Haruto rapidamente lança uma barreira fria para salvar os criminosos que veio para deter. Enquanto Frei canaliza um feitiço ainda maior de fogo, Haruto bate em sua cabeça com um martelinho de plástico roncante lembrando-a da regra de nenhuma violência gráfica. Ela argumenta que qualquer um no caminho de seu mestre é um inimigo, mas Haruto distrai-a, prometendo que ele mesmo dará o golpe final. De volta ao castelo, Haruto cai em sua cama esperando receber alguma ação de língua de Frei.
Charlotte pensou que sua parceria era incrivelmente legal, mas também notou que sua dinâmica era menos como super-heróis e mais como Rick e Morty. Haruto está tão exausto que nem encontra insultante essa ofensa. Enquanto isso, no Palácio Real, o príncipe Leios ainda está furioso com sua humilhante derrota contra Haruto. Um subordinado entra em seu quarto e informa que para sua próxima inspeção da região de Ouro, ele deve convidar Charlotte como parceira de conversa. Leias quer recusar, mas entende a mensagem clara. É um comando direto de sua mãe, a rainha. Preocupado com a segurança de Charlotte nesta viagem, Haruto decide escanear o trajeto da inspeção com sua magia de vigilância. Ele imediatamente nota algo sinistro. Um grupo de bruxos em capas pretas reunidos como alcoólatras em torno de um grande círculo mágico brilhante. Certos de que estão tramando algo, ele assume sua forma de cavaleiro negro e teletransporta-se até eles. Haruto caminha casualmente até os bruxos e pergunta o que estão fazendo. Surpresos pela invasão repentina, todos os bruxos se unem para lançar um ataque. Eles todos invocam um feitiço esperando acabar com sua vida. Mas Haruto levita no ar e lança um grande burburinho que deixa boa parte deles inconscientes. No entanto, um bruxo consegue completar o ritual, invocando um exército de soldados esqueléticos. Haruto encontra os mais bobos do que assustadores. Então, assim que eles começam a atacá-lo, ele simplesmente os corta em pedaços. No entanto, Haruto rapidamente percebe que os soldados esqueléticos continuam se levantando como um órgão reprodutivo masculino. Notando um brilho em cada esqueleto, ele sequestra seu controle e os usa contra seus antigos mestres. Ação rápida. Um bruxo apressadamente invoca um gigante de pedra do chão. A gigantesca criatura facilmente pulveriza o exército esquelético e acerta um soco em Haruto mesmo com sua barreira ativada. Enquanto o bruxo fica feliz com isso, Haruto percebe que subestimou o poder do gigante de pedra. Mas então, ele nota um brilho semelhante no peito dele também. Após evitar alguns ataques adicionais, ele lança uma barreira em forma de espinho que perfura o brilho. Isso faz o gigante de pedra desligar completamente. Para aumentar o horror do bruxo, a besta se vira contra eles, agora totalmente sob o controle de Haruto. Com seus novos escudeiros prendendo-os, Haruto interrogou o líder deste grupo suspeito. Ele aprendeu que são uma unidade especial sob o comando direto da rainha. Foram instruídos a invocar monstros e assassinar Charlotte durante a inspeção. O bruxo explica que a rainha tem medo do potencial latente de Charlotte. Ela está preocupada que, com o apoio do Margrave Dourado, ela poderia ter os maiores seios do mundo. Foi a rainha quem enviou os soldados imperiais para atacar seu pai. A rainha que tentou desanimar sua mãe em Charlotte. E a rainha que o abandonou em uma floresta. A descoberta de que sua própria mãe biológica é a fonte de todos os sofrimentos familiares faz com que o poder de Hirata surja imparável. Isso se manifesta no Golem, que tenta sufocar o bruxo em suas mãos, mas Hirata o para. Ele promete proteger sua família desta mulher má e desanimá-la, mesmo sendo sua mãe biológica. No dia seguinte, a inspeção começa. No carro real, Charlotte tenta animar Leios deprimido, contando-lhe que seu pênis é menor que 2 polegares e que o fato de Leios conseguir mantê-lo ereto é digno de elogio. A conversa eventualmente chega às habilidades estranhas de Hiroto, com Leios perguntando se ele é metade demônio. Charlotte nega inocentemente, anunciando para ambos os reis que seu irmão tem o maior pênis, o que e que ela sabe porque eles tomam banho juntos todos os dias. A revelação deixa Leia e Princesa Marion olhando para Hiroto com uma mistura de choque e horror. Mais tarde, eles chegam a um campo de cevada bonito e olham para o pôr do sol. Enquanto os irmãos exploram a terra como crianças pequenas, Haruto se aproxima de seu pai adotivo com Frei. Ele cuidadosamente levanta o assunto sobre a rainha-alvo de Charlotte. Margrave Dourado tem uma expressão séria. Revela que as cartas anônimas do Cavaleiro Negro já o haviam assustado com sua bunda peluda. Vendo Hiroto preocupado com a vida de sua irmã, Dourado finalmente explica o delicado equilíbrio político destes reinos. O rei Dilke é um figuração que perdeu seu poder para sua esposa, enquanto a rainha de Lacelda, que é aclamada como a princesa da luz, tem retido o poder há anos e rege todas as regiões. Esta história lhe permite manter nobres ambiciosos sob controle. Dourado explica que não pode operar contra a rainha Gila Selda, pois isso levaria à guerra civil. Enquanto Haruto ouve pacientemente seu pai, Dourado confessa que acredita que Charlotte tem o potencial de ter os maiores seios do reino e um dia superar a rainha. Ele então olha para Haruto com uma solicitação implícita no ar. Margrave Dourado quer que seu filho proteja Charlotte até ela estar pronta para se tornar a rainha de todos os reinos. Finalmente, Haruto entende a estúpida coisa política que estava acontecendo. Ele percebe que Charlotte assumindo o trono é o caminho mais seguro para seu objetivo final, uma vida tranquila e isolada. Ouviu essa história? Frei interpreta a história sobre o rei demônio e resolve vingar Hirato desanimando a rainha. No entanto, Hirato a detém com um olhar frio. Informa Frei que ele lidará com sua mãe biológica sozinho, pois será a maior reunião familiar da história. Dentro do Palácio Real, a rainha de Lacelda está ouvindo um relatório de seus soldados enquanto ostenta seus enormes seios. Sua missão para assassinar Charlotte falhou novamente graças à interferência do misterioso Cavaleiro Negro. Enfurecida com sua incompetência, ela derruba seu copo de vinho no rosto do general, enquanto eles se curvam humilhados diante dela.
Então ela decide derrotar o estúpido Cavaleiro Negro sozinha e puxa uma espada da parede. De repente, uma voz calma ecoa pelo salão, colocando-a em alerta. O Cavaleiro Negro chegou e ele desarma seus guardas reais com facilidade, deixando-o e a rainha sozinhos para um confronto final. Diante um ao outro, a rainha não tem ideia de que está prestes a lutar contra seu próprio ovo. Sem mais delongas, a famosa Princesa da Luz libera toda a força de sua magia. Ela o prende em uma esfera multilayer de água para afogá-lo, mas o Cavaleiro Negro consegue escapar dessa armadilha estúpida. Ela então lança uma tempestade de cristais de gelo afiados, mas até isso é fácil para seu filho. Furiosa, a rainha lança um inferno ardente, confiante de que o Cavaleiro Negro será reduzido a carvão. No entanto, seu filho emerge das chamas completamente indolor. Enquanto a rainha ainda está chocada, ele lança um contra-ataque incessante. Enquanto ela recolhe sua prestígio, o Cavaleiro Negro quebra seus escudos mágicos um por um, até ela ser forçada a depender de sua luta com espadas. A rainha é surpreendentemente boa com espadas, e os dois se envolvem em uma luta brutal. Ela então salta no ar para dar o golpe final, forçando o Cavaleiro Negro em uma posição vulnerável. No entanto, Haruto o desarma com um único golpe, enquanto ele está lá como uma estrela de milho que perdeu seu emprego. Antes que ela possa reagir, ele usa sua magia para colocar um colar ao seu pescoço. Ela sente a ofensa do dispositivo e tenta remover-o desesperadamente, mas ele ameaça friamente que sua cabeça será cortada se ela tentar tirá-lo forçando. Haruto não se importa com seus planos ou poder, mas deixa claro que se ela tentar interferir novamente com a família de ouro ou sua território, o colar explodirá. Antes de partir, ele adiciona uma última lembrança. O colar só será removido quando ele receber uma ação de língua satisfatória dela. Com sua mensagem entregue, Haruto desaparece de vista da rainha, deixando-a em lágrimas de raiva e humilhação. 5 anos de paz se passaram desde o confronto e a rainha nunca mais interferiu em suas vidas. Charlotte não sabe que Hirata salvou sua vida enquanto ela se diverte feliz em sua infância, jogando e tendo diversão. Na paisagem nevada da região de Ouro, um Haruto agora com 14 anos observa Charlotte ainda dedicada à cultura anime. Ela orgulhosamente mostra um broche de transformação que modelou de neve. Perto dali, Frei construiu uma perfeita, mas totalmente inútil réplica de sua fortaleza de neve. Enquanto isso, Frei continua usando esse vestido revelador mesmo no inverno, esperando ser railada por Haruto em sua cama algumas vezes. No entanto, ele magicamente dá a ela algumas roupas mais quentes para terminar seu sofrimento. Vendo uma oportunidade, Frei imediatamente lista 10 outras solicitações, que Haruto rejeita sem hesitar. Desencorajada, Charlotte decide que é hora de sua técnica final, um movimento especial que requer o poder de Haruto. Ele tem um mau pressentimento, mas é impotente contra suas súplicas. Ele é forçado a recitar um incômodo encanto antes de criar uma tempestade de neve que carrega um buraco profundo na terra. Imediatamente, a menina corre nos seus braços para expressar quanto ama ele. Ao mesmo tempo que Charlotte e Frei admiram seu poder, seus pais chegam perguntando sobre o novo buraco em seu cenário. Para evitar revelar seu segredo, Haruto rapidamente cria uma cópia do Cavaleiro Negro, alegando que o herói misterioso apenas parou para mostrar um novo movimento. Mais tarde, Margrave Dourado atualiza seu filho sobre a situação da Rainha Maligna. No início, as pessoas pensaram que o colar era para seus estranhos sonhos na cama, mas recentemente todos começaram a perceber que a rainha está sob algum tipo de feitiço estranho do Senhor dos Demônios. Como Charlotte está agora segura das mãos malignas da rainha, Dourado informa Harada que ele irá estudar na capital no próximo verão. Haruto pensa no isolamento de sua vida anterior e fica cheio de medo. Dourado explica que é uma solicitação direta do rei, provavelmente porque Princesa Marion quer engolir seu instrumento biológico. Ele adiciona que a rainha quer enviar Haruto para o reino principal para manter a família de Ouro fraca. Embora ele esteja cético sobre os planos da rainha, se Dourado recusar a ordem, causaria um grande incidente político. Reconhecendo que está preso entre duas opções, Haruto relutantemente aceita ir para a escola. Isso levanta o próximo problema. Ele precisa de um acompanhante pessoal para a escola. Frei é imediatamente descartada como está muito animada com o Salsad de Haruto. Natália oferece-se para ir, mas logo é notado que alunos não trazem pais como acompanhantes. Com isso, agora tem 3 meses para encontrar uma pessoa adequada para o trabalho. Haruto, claro, tem seu próprio plano. Ele quer enviar sua cópia para estudar na escola em seu lugar. Como esperado, a cópia possuindo a mesma personalidade e nega categoricamente ir. Haruto tem que explicar pacientemente a estratégia. A cópia é fraca e não possui magia, então será o perfeito ferramenta para fazer Haruto parecer completamente ineficiente, esperando que seja expulso da academia logo. A cópia ainda está descontente em ser um sacrifício, mas finalmente concorda após Haruto prometer lamber seu Salsad em troca. Com um plano em marcha, Haruto se retira para seu verdadeiro refúgio, uma casa de madeira ao lado de um lago que construiu nos últimos 5 anos. É o paraíso silencioso perfeito onde ele pode finalmente relaxar e bater o punho no joelho. O único problema é que Charlotte e Frei não podem parar de visitá-lo para assistir Some Anime. Ele aprende que as visitas de Charlotte ao quarto do castelo diminuíram porque seus pais pediram para ela parar de ficar perto dele agora que ela é mais velha. É durante uma dessas visitas que Arata menciona que pode usar sua magia para teleportação, embora tenha apenas tentado em distâncias curtas e nunca com seres vivos. Frei sugere imediatamente uma solução brilhante e um pouco ilegal. Use a cópia para um teste. Haruto abre uma porta de portal brilhante conectando sua casa de madeira ao seu quarto de volta no castelo.
Ele chama sua cópia pedindo para passar por ela. No entanto, a cópia sabe que Haruto real está assustado com a ideia de ser perdido no vácuo do espaço e começa a provocá-lo, desafiando-o a tentar primeiro. Enquanto os dois Harutos discutem, uma Frei furiosa decide agir. Sem uma palavra, ela salta através do portal, aparece no quarto do castelo, agarra o clone estupefato e o arremessa violentamente de volta para a casa de madeira. Vendo seu duplo cair em uma pilha no chão, Haruto conclui calmamente que o experimento foi um sucesso completo. O problema de ir e vir para a capital foi oficialmente resolvido. Ao tomar um descanso de sua agenda exigente de jogar videogames em sua cabana de madeira, Haruto decide dar uma caminhada para se acalmar. Ele caminha fundo na floresta, eventualmente encontrando um lugar que não visitava há algum tempo. O que era uma simples esconderijo se transformou em uma vila organizada bem populada pelos soldados esqueléticos que havia adquirido dos bruxos da rainha, além de uma série de outros monstros errantes que Frei havia reunido. Assim que os esqueléticos o notam, eles se alinham e oferecem uma salvação sincronizada como piratas nigerianos. Haruto está visivelmente confuso com isso, mas então o líder dos esqueléticos, um esqueleto surpreendentemente educado e bem falante chamado Johnny, se apresenta. Ele então oferece a Haruto uma visita guiada de sua colônia. Johnny se orgulha de mostrar suas fazendas onde cultivam culturas e criam animais. Ele continua explicando como os esqueléticos e os monstros errantes dividiram o território e vivem em paz sob seu comando. Haruto impressiona-se com sua inovação, mas sua mente já se desvia para outro lugar. Ele ainda está incomodado com a necessidade de um acompanhante para a escola. Ao observar Johnny, gentil, leal e impecável, uma luz se acende. Ele poderia apenas fazê-lo parecer humano. A ideia parece perfeita até Haruto percebe que precisa dar a Johnny um grande ding-dong. Com isso, seu perfeito acompanhante perdeu o emprego que nunca sabia que tinha. Finalmente, Haruto planeja uma fuga educada e passa seu tempo em um refúgio silencioso ao lado do lago. Mas ele é interrompido por Jigan, o gigante de pedra, que senta-se ao seu lado como uma menina. Ela então oferece silenciosamente a Haruto uma bela flor e tenta flertar com ele. A natureza dócil e silenciosa de Jigan o faz reconsiderá-la como candidata para seu acompanhante. Mas um olhar para seu tamanho colossal imediatamente apaga essa ideia. Apesar disso, os dois sentam-se por um momento falando sobre sua intensa batalha há 5 anos. Irritado com a busca por um acompanhante, Haruto retorna para casa apenas para ser atacado por Frei, que de alguma forma sentiu que ele estava procurando por um acompanhante. Ela fica furiosa e pergunta sobre isso. Mas com o ultimato do pai em sua mente, Haruto simplesmente sai do cenário. No dia seguinte, Charlotte entra com um novo nome dramático para o Cavaleiro Negro, sugerindo Schwarzenegger, que ela entusiasmada curta para Shiva. Enquanto Charlotte fica impressionada com sua própria criação, Haruto fica mudo e irritado. Mais tarde, a menina se encontra com Johnny junto com Frei, que cumprimenta-os educadamente. Charlotte propõe um nome para a vila de monstros e sugere Pandemonium, título que Johnny e Frei imediatamente aprovam. Seu caos doméstico é interrompido quando Margrave Dourado convoca Hiroto para sua sala de trabalho com um problema sério. Aquela manhã, um enorme dragão azul ferido chamado Blizzard Dragon havia caído fora de sua região, causando caos em toda a área. Dourado explica que, como está ferido e cercado, o Blizzard Dragon poderia facilmente entrar em sua região e causar muitas vítimas civis, então ele precisa que Frei investigue a situação, demônio, para avaliar a ameaça que representa. No entanto, ela nega categoricamente porque há 50 anos, esse dragão traicionou sua clã durante a grande guerra entre humanos e demônios. Nos seus olhos, o dragão é um covarde que se escondeu como um covarde, enquanto seus amigos lutavam e perderam suas vidas. Haruto entende essa situação e pede seu pai um pouco mais de tempo para decidir. Ao saírem, eles notam Charlotte que havia espiado do lado de fora da sala. Com lágrimas nos olhos, ela imagina o dragão sozinho, ferido e assustado, e implora a Frei que o salve. Para Haruto, isso muda tudo. Ele calmamente informa a Frei que o desejo de Charlotte agora é o dele. Incapaz de recusar uma ordem direta de seu mestre, Frei concorda relutantemente. Ela declara que eliminará todos que ameaçam o dragão. Ao chegar na fronteira, Haruto usa sua magia para escanear a área. Ele rapidamente encontra o dragão, notando as várias flechas em seu corpo e o quão exausto ele parece. Haruto também percebe alguns caçadores furtivos querendo capturar o dragão ferido. Enquanto os caçadores se aproximam para matar o dragão, a dupla surge para bloqueá-los. Enquanto Haruto começa a curar a vagana do dragão, Frei olha para os caçadores como um cesto de carne fresca. Ela então entra em fúria imediata e consegue derrotar todos eles com um único golpe. Após neutralizar os caçadores, Haruto se apresenta como o Cavaleiro Negro, apenas para ser instantaneamente congelado por seus problemas. Ele quebra o gelo sem esforço, irritado por essa ser a gratidão que recebe por salvá-la. Ele percebe que o dragão pode se comunicar telepaticamente, assim como Frei fez quando se conheceram. No entanto, o dragão o ignora e direciona suas perguntas a Frei, exigindo saber por que um demônio tão poderoso obedeceria a um mero humano.
Frei inicia uma saga entusiasmada de 1 hora, detalhando toda a sua história com Haruto, finalmente convencendo o dragão de que ele é, de fato, a reencarnação do Rei Demônio. O dragão se desculpa por sua imediatamente ressoa com Haruto, explicando que fica 300 anos viveu uma vida solitária e tranquila. O dragão relata como ela inicialmente apenas se encolhia em sua caverna, mas sua vida mudou quando descobriu um livro deixado por um aventureiro. Ela o leu repetidamente até sentir um desejo avassalador por mais, o que a levou a assumir forma humana para se infiltrar em vilarejos e adquirir livros. Mas um dia, durante sua aventura literária, ela foi descoberta pelos aldeões, que começaram a persegui-la. Eles até queimaram todos os seus livros, forçando-a a deixar o único lugar que chamava de lar. Ouvindo sua história, a raiva de Frei se desfaz, e ela imediatamente lhe oferece um lugar no pandemônio. Haruto explica que o objetivo deles era oferecer-lhe abrigo desde o início. Encantada com a perspectiva de um lar seguro com acesso a novos livros e companheiros, o dragão imediatamente o aceita como seu novo mestre. Enquanto ela começa a se transformar em sua forma humana, Haruto se lembra de seu primeiro encontro constrangedor com uma Frei nua. Então ele rapidamente usa sua magia para cobrir o dragão antes que ele fique duro como pedra. Num flash de luz, a besta colossal é substituída por uma pequena garota de cabelos azuis. A garota fica chocada com as roupas que surgiram do nada e elogia Haruto por suas habilidades mágicas. Nesse momento, Haruto remove sua máscara e se apresenta adequadamente. Como a garota não tem identidade humana, ele decide então dar-lhe um nome. Já que ela é um dragão da nevasca, ele a chama de Lisa, uma homenagem à sua estrela pornô favorita. Lisa adora seu novo nome e o cumprimenta alegremente como seu mestre. No entanto, Frei imediatamente intervém, lembrando Lisa que ela foi a primeira a servir Haruto. Ela diz a Lisa para esperar sua vez, antes que possa lamber o mastro de Haruto. Nesse instante, Haruto e Lisa sobem ao céu para ir para casa, enquanto uma Frei irritada é deixada no chão. Ela é forçada a correr atrás deles o mais rápido que suas pernas podem levá-la. De volta ao castelo, Haruto apresenta sua mais nova recruta à sua família, o Marquês Gold. Um homem que já viu estranhezas suficientes para 3 vidas, mal pisca com a notícia de que um dragão da nevasca agora trabalhará como empregada. Ele calmamente concorda em deixar Lisa ficar, desde que ela o lamba também. Natalia está simplesmente feliz em ver outro rosto fofo por perto, enquanto Charlotte está praticamente vibrando de excitação. Enquanto isso, Frei está determinada a estabelecer sua dominância como a serva sênior, e assume a tarefa de ensinar a Lisa os segredos do serviço doméstico. Sua primeira lição é limpar o quintal da frente. Ela pega uma vassoura com a confiança de uma mestra, mas seus movimentos estúpidos acabam quebrando a vassoura como um galho seco. Por outro lado, Lisa começa sua tarefa de varrer e rapidamente limpa todo o quintal, sem falhas. Em seguida, é lavar a louça na cozinha. Toda vez que Frei toca um prato, ele quebra sob suas mãos poderosas, deixando-a furiosa. Mais uma vez, Lisa lida com a tarefa com uma graça inata. O teste final é cozinhar. A obra-prima culinária de Frei parece e cheira um pedaço de carvão. Em contraste gritante, Lisa consegue preparar uma refeição requintada em apenas 1 hora de aprendizado. Ela até recebe elogios de seus colegas de casa. Naquela noite no jantar, o veredito é dado. O Marquês Gold e Natalia ficam absolutamente chocados com as habilidades culinárias de Lisa. Enquanto isso, uma Frei deprimida só consegue ficar de mau humor num canto, tendo falhado espetacularmente em cada tarefa. Rapidamente fica claro que Lisa é uma aprendiz nata. Observando o quão bem ela cuida de Charlotte, Natalia sugere que ela se torne sua empregada pessoal. Gold concorda imediatamente, e Lisa, ansiosa para agradar seus mestres, promete fazer o seu melhor. Ela também menciona que aprendeu um pouco de magia quando era um dragão, o que deixa Natalia ainda mais feliz. Esta promoção final é o último prego no caixão do ego de Frei. Como empregada pessoal de Charlotte, Lisa se torna um sucesso retumbante. Ela acorda Charlotte pela manhã e a leva para o treinamento de magia. Em apenas algumas horas, as habilidades de Charlotte melhoraram aos trancos e barrancos, pois ela cria fogo com sucesso usando apenas feitiços mágicos. Desde aquele dia, as duas se tornaram boas amigas, sem precisar dizer. Lisa ajuda com a lição de casa, a acompanhar a biblioteca para ler e, o mais importante, a treina em magia. Elas até começaram a visitar os banhos termais juntas. Um dia, enquanto Haruto observa de lado, Charlotte mostra-lhe animadamente como agora pode criar uma enorme bola de fogo estável, dando todo o crédito ao excelente ensino de Lisa. Haruto fica impressionado não apenas com o progresso de Charlotte, mas com as incríveis habilidades multitarefa de Lisa. Ela casualmente lava a roupa com uma esfera flutuante de água enquanto instrui Charlotte simultaneamente. Quando Haruto pergunta se ela se cansa de fazer todos esses trabalhos ao mesmo tempo, ela solta um sorriso gentil. Lisa o assegura de que ela realmente gosta de servir Charlotte porque isso a faz sentir-se útil. Haruto as observa, pensando o quão precioso é o novo laço delas. Mas então, ele percebe que Lisa teria sido a candidata perfeita para seu ping-pong noturno e para ser sua atendente. Ela é bonita, inteligente, leal e não fala muito. No entanto, assim que toma essa decisão, ele percebe as garotas sendo fofas juntas. Contudo, seu cérebro burro surge com uma ideia brilhante. Ele só precisa construir um portal de teletransporte permanente entre seu dormitório da escola e o castelo. Dessa forma, ele não terá que separar as garotas de jeito nenhum. Com o passar dos dias, o laço delas ficou tão forte que Lisa começou a se juntar a Charlotte e Frei em suas visitas à cabana isolada de Haruto. Um dia, Charlotte está de mau humor porque Haruto não a deixa assistir hentai.
Assim que ela está prestes a sair com Lisa, Haruto casualmente menciona que irá para a escola na capital na próxima semana. As palavras atingem Charlotte como um raio. Enquanto ela o encara, sua mente é preenchida com uma montagem de cada clichê de anime que ela já viu. Conselhos estudantis sombrios, terroristas mágicos e o que mais. Então ela imediatamente pede a Lisa para cancelar todos os planos do dia para realizar uma reunião de emergência. Quando todos os membros chegam para a reunião, Charlotte menciona como Haruto uma vez descreveu a escola como um lugar aterrorizante e perigoso. Então todos decidem impedir Haruto de partir para proteger sua vida dos perigos em um ambiente escolar. Mais tarde naquela noite, uma sensata Lisa vai diretamente a Haruto e explica todo o plano complicado que sua irmã havia arquitetado. Ele percebe que as garotas estão tristes com sua partida, então decide animá-las de alguma forma. No dia seguinte, enquanto relaxam, Haruto pergunta a Lisa como foi sua vida de 300 anos na caverna. Ela descreve uma rotina que soa como o paraíso para Haruto. Acordar ao meio-dia, ler até adormecer, se masturbar, acordar à noite, ler mais um pouco, se masturbar e então voltar a dormir. Quando ele pergunta sobre suas refeições, Lisa casualmente menciona que só come uma vez por semana. Haruto fica maravilhado, pois ela é uma verdadeira mestra do estilo de vida solitário. Enquanto isso, Charlotte pergunta a Frei por que sua roupa é diferente das outras empregadas. Ela explica que as empregadas tentaram dar-lhe uma roupa normal, mas seus seios eram grandes demais para caber naquela camisa. Então Frei fez este vestido sozinha e perguntou ao bebê Haruto se ela estava bonita. Após a aprovação dele, ela nunca mais olhou para trás e usou o mesmo vestido todos os dias. No dia seguinte, Haruto revela o novo banho ao ar livre que construiu à beira do lago. Charlotte e Lisa pulam imediatamente, mas Frei, fiel à sua natureza ardente, não gosta da água quente e apenas mergulha a ponta de sua cauda. Vendo isso, Charlotte e Lisa começam a provocá-la, brincando que seus mamilos são feitos de rosquinhas de geleia. Depois de mais algumas provocações nojentas, Frei finalmente cede e pula no banho. Desde aquele dia, Frei mergulha na água quente todos os dias com seus seios enormes. Em seguida, para satisfazer sua própria curiosidade, Haruto cria um dispositivo portátil de medição de nível mágico. Ele pede às garotas para experimentá-lo e elas concordam alegremente. Frei é a primeira, marcando o nível 40 com um potencial máximo de 77. Lisa é a próxima, com um nível atual de 36 e um máximo de 71. Esses são números impressionantes, mas Haruto não está surpreso. O verdadeiro choque vem quando ele mede Charlotte. Ela está atualmente no nível 17, mas seu nível potencial máximo é um impressionante 61, significativamente maior que o nível 44 da rainha. Charlotte explica que a mãe delas teve que colocar um feitiço de teto nela quando era apenas um bebê, depois que ela acidentalmente conjurou uma bola de fogo do nada. Haruto percebe que sua irmãzinha não é apenas talentosa, ela é um gênio que surge uma vez por geração e que poderia facilmente atingir seu potencial máximo com treinamento contínuo. As garotas, no entanto, estão mais interessadas no nível de Haruto. Frei tem certeza de que será mais de 100, mas Haruto afirma que seu nível mágico é um segredo. O dia da partida chegou. Lá embaixo, o clone de Haruto fica sem jeito enquanto a família se despede. Lisa está com ele, ainda tremendo da penetração de Haruto mais cedo. Enquanto isso, Frei parece tão deprimida quanto um golem em uma competição de corrida. Charlotte, por outro lado, confiantemente dá ao irmão uma despedida heróica, lembrando-o de ter cuidado e usar proteção de borracha. Enquanto isso, na capital, a princesa Marion irrompe no quarto de seu irmão, anunciando animadamente que Haruto está a caminho. Laios finge aborrecimento, mas logo é revelado que foi ele quem moveu os pauzinhos para Haruto conseguir a recomendação real em primeiro lugar. Seu motivo não é amizade. Ele está desesperado para ter Haruto por perto para finalmente descobrir a lacuna impossível entre suas forças e esperançosamente alcançá-lo. Marion aponta que, embora ele ainda seja arrogante, mudou muito desde sua derrota. Enquanto os dois conversam, também é revelado que Marion tem uma grande paixão por Haruto e quer pular em sua vara mágica imediatamente. Enquanto isso, a conversa deles toma um rumo mais sombrio ao discutirem uma nova seita radical da religião estatal chamada Lúcifer. Marion explica que eles têm crenças perigosas de adoração ao diabo e que sua influência está se espalhando como uma praga pelas escolas e pela nobreza, com rumores circulando de que estão tentando derrubar a própria monarquia. A mãe deles, a rainha, é uma de suas maiores apoiadoras financeiras. Eles refletem sobre como o comportamento dela se tornou cada vez mais errático e extremo nos 5 anos desde que o misterioso colar apareceu em seu pescoço. Laios até expressa seu medo de que ela possa estar tramando para derrubar o pai deles. Nesse momento, Marion afirma que somente com poderes como os de Haruto alguém pode derrubar a Rainha Má. Assim que Laios menciona que o Cavaleiro Negro provavelmente poderia resolver todos os problemas deles, a própria rainha entra na sala. Imediatamente, ambos param abruptamente. Os dois a cumprimentam nervosamente, mas quando ela percebe Marion olhando para seu colar, ela repreende a própria filha. Ela agarra a princesa pela garganta como em 50 tons de cinza, e com pura maldade nos olhos, a rainha pergunta venenosamente se ela acha sua aparência patética divertida. Marion luta para respirar, mas só quando Laios grita com a mãe, ela finalmente solta a filha. Enquanto a pobre garota recupera o fôlego, a rainha diz que estava apenas brincando com a filha. Antes de sair, ela se aproxima de Laios e passa a mão perto do pescoço dele. Como uma verdadeira vilã, a rainha dá ao filho uma ordem arrepiante para obter o máximo de informações possível sobre o Cavaleiro Negro de Haruto. Sem outra alternativa, o pobre garoto é forçado a aceitar o acordo dado por sua mãe. Quando ela sai, o peso de suas ações desaba sobre Laios. Em sua tentativa de medir seu rival, ele arrastou Haruto diretamente para o perigoso pesadelo político de sua família.
Longe desse drama, o verdadeiro Haruto e Lisa usam a porta de teletransporte, emergindo em uma floresta tranquila perto da capital. Para evitar chamar a atenção, eles começam a caminhar em direção à cidade. No entanto, seu plano para uma entrada furtiva é imediatamente frustrado quando vem uma carroça de carga velha. Uma carroça mal feita está sendo perseguida por um bisão maligno em fúria. O primeiro instinto de Haruto é ignorá-lo, mas ele sabe que Charlotte ficaria imensamente desapontada se descobrisse que ele deixou pessoas se machucarem. Com um suspiro, ele se transforma em uma estúpida persona de Cavaleiro Negro e se lança no campo. Nesse instante, a carroça bate em uma grande pedra e se espatifa no chão. Haruto nota uma garota que se parece com Lisa Ann, defendendo bravamente a carroça. Ela até consegue deter a carga estrondosa do bisão com uma surpreendente demonstração de magia de reforço físico. No entanto, o poder puro da besta é demais e a joga no ar, deixando-a ferida e indefesa. Assim que o bisão se prepara para atacar a garota, Haruto pisa bem em cima do animal e salva a garota de se ferir, enquanto o bisão cai inconsciente. A garota fica chocada ao ver isso. Inicialmente, ela diz que tem um namorado, mas percebendo que o feminismo está morto, ela agradece a Haruto por salvar sua vida. Ele acha sua falta de jeito social quase cativante, então cura seus ferimentos com sua magia única, e se apresenta como Shiva, o executor da justiça. A criança pensa que ele é a pessoa mais legal de todos os tempos, enquanto os outros adultos apenas olham em silêncio constrangedor. Percebendo que a carroça deles está danificada, Haruto a repara com um aceno de mão. A garota, ainda mais impressionada, pede desculpas por não ter dinheiro para recompensá-lo. Nesse momento, Haruto entrega a clássica frase de herói sobre não buscar compensação, então decide devolver o bisão inconsciente ao seu rebanho. Este ato final de bondade deixa a garota completamente molhada de molho biológico. Após soltar a besta, Haruto e Lisa finalmente seguem para a capital. Lisa menciona que sentiu algo estranho na garota, algo bastante anormal. Mas o simp, Haruto, ignora, já que a garota tinha airbags de aparência absolutamente normal. Quando os dois chegam à escola para a admissão, Haruto fica perplexo ao ver uma longa fila de alunos. Ele é então solicitado a preencher uma montanha de papelada desnecessária, que ele preenche relutantemente. Após suportar um processo brutal para se registrar, Haruto finalmente chega ao seu quarto no dormitório. Ele imediatamente abre uma porta de teletransporte de volta para sua cabana de toras, incapaz de relaxar no espaço desconhecido. Ele é recebido de volta por Charlotte e Frei, mas Haruto simplesmente desaba no sofá. Vendo-o com fome, Frei se prepara para fazer uma refeição quente para ele, mas Charlotte tem outros planos. Ela convence Frei a sair para uma missão de almoço disfarçada de encontro. Charlotte até dá a Frei uma fantasia para esconder suas características demoníacas, mas é tão exagerada que só a torna mais conspícua. Finalmente, Haruto tem que usar sua própria magia para esconder adequadamente suas orelhas e cauda. Com isso, todos eles entram nesta capital movimentada pela primeira vez em suas vidas. Haruto se encontra em seu primeiro encontro em qualquer uma de suas vidas miseráveis. Mesmo não sendo fã de estar ao ar livre, ele finge gostar por causa de Charlotte. Haruto até acompanha enquanto ela explora alegremente as lojas. Eles então visitam uma joalheria local, onde Charlotte quer comprar um lindo colar pequeno. Sem hesitar, Haruto compra para ela, mesmo sem ter dinheiro. O passeio os leva a uma fonte da cidade, onde eles têm um encontro casual. É a mesma garota que Haruto resgatou do bisão. Ela imediatamente reconhece seu enorme poder mágico e o conecta ao Cavaleiro Negro. Haruto nega imediatamente, alegando ser apenas um simp esquisito. Apesar disso, a garota permanece irredutível, mas logo os deixa em paz após se desculpar. Depois que a garota se afasta, Haruto a observa, mas é Charlotte quem expressa sua própria suspeita. Ela se vira para ele com uma expressão séria e diz que sentiu uma energia poderosa vinda da garota. Enquanto os irmãos ficam ali confusos, eles têm certeza de que a garota não é uma pessoa comum. Em seguida, o clone de Haruto invade a cabana de Toras com más notícias. O oficial da escola o informou que, como aluno transferido, ele é obrigado a fazer um teste de proficiência antes da cerimônia de entrada. No entanto, ele se recusa a fazer o exame e desiste da missão. Surpreendentemente, isso dá ao verdadeiro Haruto uma ideia brilhante. É a oportunidade perfeita para executar seu plano mestre. Ele fará pessoalmente o teste e falhará tão espetacularmente que a academia não terá escolha a não ser expulsá-lo na hora. Seu sonho de uma vida pacífica e livre da escola está finalmente ao seu alcance enquanto ele sai de seu quarto. No dia seguinte, Haruto chega na academia e é imediatamente atingido pela energia extrovertida do lugar, que parece uma maldição que drena a vida de seu espírito introvertido. Ele consegue chegar ao portão principal com sucesso, mas nesse instante um professor chamado Pozos aparece atrás dele. Pozos então o guia para uma sala de aula enorme e a visão de todas as carteiras vazias na sala o enche de um profundo sentimento de pavor. Haruto reúne sua determinação. Ele tem que falhar neste teste a qualquer custo, enquanto a prova é colocada diante dele. Haruto fica chocado ao descobrir que as perguntas são insanamente difíceis. Ele escreve com confiança, sem noção, para um terço das respostas. A próxima parte da questão é sobre magia de barreira. Para evitar parecer que está falhando intencionalmente, Haruto decide responder com a verdade, descrevendo suas barreiras como capazes de se mover, mudar de cor e se sustentar sem mana. Fatos tão contrários à teoria mágica moderna que ele tem certeza de que serão marcados como bobagem. A seção final é sobre magia antiga. Haruto reconhece o autor do texto de referência, um escritor com um nome absurdamente longo.
Mas em seu momento de entusiasmo nerd, ele esquece completamente sua missão e escreve um ensaio detalhado e apaixonado sobre o tema. Com a parte escrita concluída, Pozos o leva a uma sala diferente para sua avaliação de mana. Lá ele conhece a chefe do laboratório, uma professora minúscula que mal alcança seu pênis. Ela se apresenta como Tieta, a pesquisadora de magia antiga, e imediatamente começa a examiná-lo como um novo espécime curioso, comentando sobre seu cabelo e rosto bonitos. Ela então o avisa que, se ele a irritar, ela o mandará para casa, mesmo com a recomendação do rei. Ele espera que mostre seu nível usual também, mas, para sua surpresa, o cristal brilha com uma intensidade cegante. Em questão de segundos, a bola mídia fica sobrecarregada e se estilhaça em 1000 pedaços. Haruto celebra internamente, pensando que esse ato de destruir um artefato inestimável é com certeza seu passaporte de volta para casa. Mas a reação de Tieta é exatamente o oposto do que ele esperava. Ela considera o feito espetacular, explicando que a bola mídia não conseguiu suportar o imenso volume de magia que emanava da mão de Haruto. Nesse exato momento, Tieta revela toda a verdade sobre a verdadeira habilidade de Hirata. O exame que ele acabou de fazer era de nível de mago real, muito avançado para qualquer estudante novato. Ela elogia suas respostas esplêndidas sobre magia de barreira e magia antiga, revelando que eram quase uma cópia perfeita de seus próprios escritos, algo impressionante. O líquido biológico de Hirata gela ao perceber que ela é a autora com aquele nome ridiculamente longo. Tieta imediatamente tenta recrutá-lo para sua pesquisa, mas Hirato, furioso porque seu plano perfeito deu tão completamente errado, recusa-se veementemente e sai furioso da sala. Com Haruto real incapaz de falhar no exame, o fardo de frequentar a escola recai sobre seu clone. Charlotte, compreendendo a situação, entrega-lhe uma arma de fogo para que ele possa pôr fim à sua patética e insignificante existência. Após a cerimônia de entrada, ele tenta se esgueirar de volta ao seu dormitório, desesperado para evitar qualquer tipo de interação humana. Mas ele esbarra diretamente em um grupo de arrogantes veteranos, liderados pelo vice-presidente estudantil, David. No mesmo instante, ele colide com a misteriosa garota da fonte, Iris, fazendo com que seu rosto caia diretamente nas botas dela. David, enfurecido porque esses dois ninguéms passaram por ele sem se curvar, exige que lhe mostrem algum respeito. O clone de Haruto não quer ter nada a ver com isso, então ele tenta a clássica desculpa de preciso ir ao banheiro. No entanto, essa mentira óbvia enfurece David, que lança um ataque mágico contra ele. O feitiço atinge o clone de Haruto em cheio nas costas, mas graças à barreira protetora do Haruto real, ele se levanta sem um arranhão. Naquele momento, o clone de Haruto esqueceu completamente que deveria ser fraco e deveria ter fingido estar ferido. Vendo que seu ataque não teve efeito, a raiva de Dave ferve e ele começa a entoar um feitiço muito mais poderoso e letal. Hirata pede desculpas por envolvê-lo, mas antes que ela possa intervir, o clone de Haruto faz sua jogada. Ele saca a arma de fogo mágica que Charlotte lhe deu, antes para a autodefesa, e atira em David, fazendo o vice-presidente voar como uma coruja. Sem pensar duas vezes, ele então usa essa oportunidade para correr por sua vida. Mais tarde, um clone de Hirata deprimido relata o dia desastroso inteiro ao Hirata real, que sente imensa pena de seu duplo. Seus problemas estão longe de terminar, pois uma carta chega de David, desafiando-o para um duelo formal. Rejeitá-lo traria desonra à família Gold, tornando a situação impossível. Naquela noite, Haruto avista Hirata indo para a residência de David. Ela implora ao vice-presidente para cancelar o duelo, assumindo toda a culpa para si. No entanto, David está de péssimo humor. Seu ombro está com uma dor imensa por causa da arma mágica e ele descarrega sua frustração em seus curandeiros em Aratus. Ele então faz uma proposta repugnante. Ele cancelará o duelo se ela concordar em balançar suas melancias na frente dele e de seus capangas. Para o horror e nojo de Haruto, a pobre garota concorda, mas assim que ela está prestes a tirar a blusa, a sala é mergulhada em completa escuridão. Nesse exato momento, Haruto aparece em sua persona Shiva, tendo selado a área em uma dimensão de bolso. Ele repreende Iris por sua falta de amor próprio antes de voltar sua atenção para um Dave aterrorizado. Ele se apresenta como um executor da justiça e, como punição por suas ações, cria um bloqueio mágico em forma de torno no ombro ferido de David. Ele explica que o torno apertará ainda mais se ele tentar usar magia ou se alguém tentar curá-lo. Ele declara que o dispositivo só será removido quando ele cancelar o duelo e expiar adequadamente seus pecados. Depois que Haruto sai, a dimensão se dissipa. Os amigos de Davi correm para o seu lado, mas assim que lançam um feitiço de cura nele, o torno é ativado. Ele solta um líquido biológico em um grito de agonia de gelar o sangue, um som tão patético que até seus próprios lacaios não conseguem evitar cair na gargalhada com seu estado miserável. A vida de Haruto na academia é oficialmente um pesadelo. Longe de ser expulso, ele agora é o assunto de toda a escola. Após o incidente com Davi, Haruto é convocado ao escritório da faculdade. Esperando a expulsão, ele é, em vez disso, recebido com elogios. Ele se tornou uma celebridade involuntária, com estudantes querendo cheirar suas axilas para serem tão poderosos quanto ele. Desesperado para escapar da atenção, ele tenta correr para seu dormitório, mas é interceptado pela única pessoa que ele mais quer evitar, a professora Tieta. Ela se recusa a desistir, oferecendo alegremente para explicar sua proposta de recrutamento tudo de novo. Apesar da relutância de Hirata, Tieta agarra seu braço e permanece inflexível em recrutá-lo para seu laboratório de pesquisa. Ela expõe a estrutura da academia no chão. Todos os alunos devem escolher entre o curso de cavaleiros e o curso de pesquisadores. O curso de cavaleiros é para pessoas interessadas em combate físico e batalhas, enquanto o curso de pesquisadores é para estudos mágicos. Dadas suas impressionantes respostas no exame sobre magia antiga, Tieta insiste que ele deveria trabalhar sob sua supervisão, e até promete dar-lhe eventos ocasionais de lambida de salsicha.
Nesse momento, o príncipe Laios caminha em sua direção e, sob o pretexto de uma saudação amigável, ele ataca Haruto. No entanto, esse ataque foi facilmente interceptado. Haruto é então cumprimentado por Marion, cujos seios parecem ainda maiores neste vestido vermelho. Enquanto todos discutem suas aulas, ela pede a Haruto para acompanhá-la à sua aula de pesquisa. No entanto, Laios quer que ele se junte ao seu laboratório porque ele quer aprender magia com Haruto. O que se segue é uma caótica discussão a três sobre o futuro de Haruto, quando Arata intervém, alegando que quer falar com Haruto em particular. Vendo isso como uma oportunidade, ele agarra as mãos de Arata e sai do corredor, alegando que tem coisas importantes para fazer com ela. Isso deixa os três furiosos, pois nenhum deles consegue conquistar esse garoto talentoso. Uma vez sozinhos, Haruto pergunta sobre o que ela queria conversar. Iris revela que sabe a verdade. Ela consegue sentir a diferença entre ele e seu clone sem mana, e também consegue perceber sua magia de barreira única. A maneira como ela descreve seu mana o faz questionar se ela é um demônio. Essa pergunta pega Iris de surpresa, e ela congela por um segundo antes de confirmar baixinho que é humana. Ela até pede desculpas por arrastar Hirato para confusão com David. Enquanto ele ouve, Iris também o agradece por sua proteção, e então, para seu choque total, pergunta se eles podem ser amigos. Haruto fica chocado ao ouvir isso. Iris explica que sente que foi o destino que eles continuaram se encontrando. Ele descobre que ela foi abandonada 4 vezes quando criança e cresceu em um mosteiro onde foi maltratada por todos, exceto por um padre gentil que morreu quando ela tinha 5 anos. Essa criação isolada a deixou com uma completa falta de bom senso e habilidades para a vida, e ela espera que ao fazer amizade com ele, possa finalmente aprender a usar os dedos para se satisfazer. Haruto diz a ela sem rodeios que ela veio a pessoa errada, já que ele também é um introvertido. Mas para Iris isso é perfeito, significa que eles são semelhantes e podem aprender juntos. Haruto, percebendo que ela poderia ser uma aliada útil para navegar na vida escolar, concorda relutantemente. Quando ele descobre que ela também está se juntando ao laboratório de magia antiga de Tita, ele suspira em resignação, percebendo que seu destino está selado. No entanto, Iris simplesmente sorri para ele. Seu sorriso genuíno é tão radiante que Haruto pensa que poderia rivalizar com o de Charlotte. Enquanto isso, Charlotte, Frei e Lisa estão relaxando na banheira de água quente, conversando sobre Hirado e o quanto sentem falta dele. Sem hesitação, Charlotte se levanta com uma ideia brilhante, enquanto Frei e Lisa continuam a mergulhar seus airbags na água. Elas então discutem quem tem os airbags mais bonitos por algumas horas. Frei fica um pouco vulnerável e compartilha sua experiência com Haruto, como ele era uma entidade poderosa mesmo quando era uma criança pequena e fraca. Lisa não consegue compreender esse nível de poder. Antes que percebam, as garotas ficam tristes porque não podem mais brincar com o ding-dong de Haruto. Por outro lado, Haruto e Iris estão indo para o quarto dele para um pouco de frisk, mas ele percebe uma energia estranha por perto, como ele não pode dizer a Iris para voltar. Ambos entram no quarto onde Charlotte está esperando por seu irmão. Vendo uma gata ao lado dele, sua mente imediatamente salta para a conclusão de que Haruto está prestes a bater em sua namorada. No entanto, Haruto rapidamente esclarece que Arata é apenas uma amiga, um conceito que parece impressionar Charlotte ainda mais. Ela divaga que se ele consegue fazer um amigo tão facilmente, conseguir amantes deve ser uma brisa. Segundo Charlotte, Aratu será sua primeira esposa, então ela quer se tornar sua segunda esposa. Boruto descarta isso como uma fantasia infantil, enquanto Erotos fica a se perguntar se essa é uma conversa normal entre irmãos. Eventualmente, as garotas se apresentam e todas se sentam para começar a se inscrever em suas aulas. Haruto rapidamente fica entediado e pede a Charlotte para escolher seu horário para ele. Ela alegremente o atende, preenchendo seu formulário em pouco tempo com uma seleção de cursos difíceis de nível sênior que ela considera não muito fáceis para ele. Iris fica surpresa por ele nem verificar as escolhas dela, mas Hirado explica que confia completamente em Charlotte, um comentário que faz sua irmã corar de orgulho. Quando Iris pergunta sobre seus objetivos na academia, Charlotte assume um ar misterioso. Ela explica orgulhosamente que o verdadeiro propósito de seu irmão vai muito além de meros estudos acadêmicos e que ele já transcendeu tais convenções mortais. Suas grandes e crípticas declarações deixam Iris completamente maravilhada com ele. Haruto, percebendo que sua irmã estava prestes a causar ainda mais estragos, decide que é hora de ela ir. Ela se despede e, ao passar pela porta de teletransporte, Haruto rapidamente cobre os olhos de Iris para impedi-la de ver seu segredo, deixando-a com mais um mistério sobre seu estranho novo amigo. O primeiro dia de aulas chega e Haruto já está o temendo. Antes de sair, Charlotte lhe dá um abraço para dar sorte, segurando-o por um tempo desconfortavelmente longo. Enquanto ele e Lisa saem do dormitório, são cumprimentados por uma entusiasmada Iris. Ela já sabe que Lisa é um dragão, mas simplesmente aceita isso como uma peculiaridade lógica de ser acompanhante de Haruto. Ela não consegue acreditar que Haruto foi colocado na humilde classe C com base em seu exame, mas prevê com confiança que ele será promovido à classe A em pouco tempo. Acontece que Aratuza é uma estudante da classe A. Quando ela entra na sala, os dois observam suas nádegas balançando. Mais tarde, Haruto vai para sua classe C, onde todos os olhos estão nele, já que sua reputação o precedeu. O professor explica que a classe C é para o aluno médio, mas seu desempenho nas avaliações determinará se eles sobem ou descem. Com isso, o professor anuncia um teste surpresa do nada. Haruto vê isso como outra oportunidade de ouro para ser expulso. No entanto, as perguntas são chocantemente fáceis, pois seus conceitos Charlotte havia dominado em seus primeiros 6 meses de estudo. Percebendo que um 0 seria muito óbvio, ele mira em uma pontuação respeitável, mas pouco impressionante de 60.
O que ele não percebe é que a pontuação média para a classe C é de apenas 20 pontos. Quando seu resultado é anunciado, os colegas de Haruto e o professor ficam impressionados com sua genialidade. Antes mesmo que ele possa processar seu erro, o professor declara que ele está sendo imediatamente promovido à classe A para sua próxima aula. Seu plano mais uma vez falhou da maneira mais espetacular possível. Entrando na sala de aula da elite classe A, ele imediatamente avista Iris e Leios. Ele tenta fazer uma retirada apressada, mas eles o arrastam para um assento entre eles e começam a discutir sobre quem vai pegar sua salsicha durante a aula. A discussão deles é interrompida pela chegada da professora, uma mulher de aparência rigorosa chamada Oratória, que imediatamente os repreende por conversarem. Ela tem uma antipatia particular pelo laboratório de Tieta e avisa Oruto e Iris que lhes dará um tempo especialmente difícil. A primeira lição é sobre atributos mágicos. Oratória chama Iris à frente para demonstrar, e a bola de cristal revela que ela possui todos os atributos, um feito raro e impressionante. No entanto, seu nível geral é apenas 5, o que Oratória afirma ser lamentavelmente baixo. A professora então explica a diferença entre atributos principais e secundários e pergunta à turma por que os atributos secundários são tão difíceis de medir. Leia sugere que é devido à proficiência, mas Erato descarta isso como uma teoria desatualizada. Enquanto isso, Haruto murmura para si mesmo que é por causa de atributos ocultos. Hirata Warrior o ouve e exige que ele explique sua lógica. Sob pressão, Hirata descreve um conceito que ele só havia discutido com Charlotte, que cada atributo tem subatributos ocultos, como aprimoramento para fogo, que afetam a aptidão mágica de uma pessoa de maneiras específicas. Hirata Warrior está atordoada. Essa teoria faz parte da mais recente pesquisa altamente classificada de um gênio misterioso, conhecido apenas como Coruja Sábia, cujos trabalhos de pesquisa têm revolucionado a magia moderna. Ela não consegue entender como um estudante saberia disso, e sua suspeita de que Hirata possa realmente ser a Coruja Sábia é palpável. Mais tarde, no laboratório de Tieta, o clã de Haruto assumiu o controle do dia, mas sua festa de boas-vindas é interrompida por um grito vindo da sala dos fundos. Eles correm para encontrar David amarrado no chão, como em uma cena de quarto travessa. Tieta explica que ele veio a ela implorando por ajuda com um torno mágico, mas ele desmaiou de fadiga enquanto ela o examinava. Ela o vê como um sujeito de pesquisa perfeito. Iris percebe que o torno é feito de magia sem atributos, e Tieta confirma que deve ser magia antiga, pois um feitiço moderno não teria durado tanto tempo. A única pergunta é: quem poderia lançá-lo? Para obter uma resposta, ela acorda Dave com uma série de tapas fortes. Ele só consegue descrever seu agressor como uma figura vestida de preto com uma voz estranha. Isso é tudo que Tieta precisa. Ela rapidamente se vira para o clã de Haruto, seus olhos brilhando com suspeita. Ela aponta que o aliado da justiça do território de Mangreve Gold convenientemente apareceu na capital exatamente ao mesmo tempo que ele. Tieta suspeita que ele esteja escondendo algo muito maior do que apenas seu conhecimento de magia antiga. Enquanto ela o pressiona com um tom ameaçador, o clã de Haruto entra em pânico e mentalmente pede ajuda. Em um flash, o Haruto real aparece em sua persona Shiva. Ele calmamente diz a Tieta que não é parente de Haruto e está na capital apenas para punir o mal. Tieta fica emocionada em conhecê-lo, mas está mais interessada no fato de que Dave faz parte de uma organização suspeita da vida real. Shiva confirma que foi por isso que ele foi alvo, e então diz a David que removerá a restrição na manhã seguinte se o duelo for cancelado. Ao se virar para sair, Tieta o prende em uma restrição mágica, exigindo que ele responda a todas as suas perguntas, até mesmo oferecendo seu corpo por uma noite em troca de seu conhecimento. No entanto, Haruto se liberta sem esforço, a restringe como retribuição e só libera a pequena professora depois que ela implora para que ele a deixe ir ao banheiro. Agora a festa de boas-vindas finalmente recomeça, mas é um evento estranho. Porcos, o assistente de longa data de Tieta, confidencia a Hirato sobre como ele costumava ser seu tutor, mas ela era um gênio tão grande que ele não tinha nada a ensinar a ela. Ele lamenta que ela tenha abandonado uma promissora carreira em magia moderna para perseguir o campo infrutífero da magia antiga. Enquanto isso, uma Iris bêbada agradece a Hirato por se juntar ao laboratório, acreditando que é sua melhor chance de ficar mais forte antes de desmaiar. Tieta então explica a situação de Erato. Seu baixo nível é provavelmente permanente, então ela está apostando na magia antiga para encontrar um avanço. Enquanto todos dormem após a festa, David, fervendo de humilhação, convoca o esquadrão de assassinato de elite de sua família. Ele lhes dá uma ordem simples, neutralizar Haruto, e tirar uma foto de seu ding-dong para fins de pesquisa. Ele não tem ideia de que o Haruto real está observando e gravando cada movimento seu. Em minutos, os assassinos cercam o prédio, mas seu agente esmaga o rosto em uma barreira invisível. Percebendo que o prédio está protegido, eles tentam quebrá-lo, mas suas armas não conseguem nem arranhá-lo. De repente, portas aparecem por todo o prédio. Os assassinos procedem com cautela, mas são eliminados um por um como galinhas, arrastados para dentro por uma força invisível. Quando o Haruto real finalmente se revela, os assassinos restantes percebem com horror que estavam atacando seus próprios camaradas, que foram disfarçados pela magia de Haruto. Seu capitão é selado em um instante e todo o esquadrão é capturado sem uma única baixa. Com os assassinos capturados e sua vitória absoluta, Haruto confronta David. Ele apresenta ao aterrorizado vice-presidente todo o seu esquadrão de assassinato capturado, ainda envolto em restrições mágicas. Como um toque final, projeta uma gravação do momento em que o próprio David deu a ordem para neutralizar todos no laboratório. Diante de provas irrefutáveis, David ainda tenta negar, mas suas negações são fracas e patéticas.
Enquanto isso, Haruto explica que sua punição anterior claramente não foi suficiente e pergunta se ele gostaria de experimentar a verdadeira dor. Levado ao limite absoluto, Davi faz um movimento desesperado e injeta uma substância estranha de uma seringa em seu braço. Seu corpo imediatamente começa a se contorcer e expandir, transformando-o em uma gigantesca e grotesca Nicki Minaj. Haruto só consegue observar essa pequena e estúpida transformação. Nesse momento, a irritante bundinha de Charlotte o chama e pede a Haruto para não machucar Dave. De repente, o recém-monstruoso Davi ataca e um único soco lança Haruto para fora da janela estilhaçada. Agora ele enfrenta a besta, decidindo tentar uma abordagem não letal. Haruto usa sua magia de barreira para criar poderosas restrições, prendendo os braços do monstro. Mas a criatura tem um truque horripilante na manga. Ela intencionalmente descarta seus próprios membros capturados, que se dissolvem em pó antes de regenerar instantaneamente um par novinho em folha. Haruto não tem ideia de como derrotar esse monstro, mas nesse momento Charlotte compartilha sua observação de que o monstro parecia ficar um pouco menor depois de se regenerar. A resposta clica na mente de Haruto. O monstro deve estar consumindo a própria massa e energia de David. Ele só precisa forçá-lo a se regenerar várias vezes. Elogiando Charlotte por sua genialidade, Haruto prepara seu movimento final. Ele invoca um vórtice giratório no céu, de onde emerge um arsenal de todos os tipos de espadas imagináveis, junto com um único e solitário martelo de brinquedo. De repente, Haruto libera a tempestade de lâminas que chove sobre o monstro, não para neutralizar, mas para cortar sua carne super desenvolvida, forçando-o a encolher e regenerar constantemente. O monstro é reduzido pedaço por pedaço até que tudo o que resta é um David nu, inconsciente e em tamanho humano. Finalmente, o martelo de brinquedo cai do céu e o atinge suavemente na cabeça. Haruto agradece a Charlotte por sua ajuda inestimável e diz a ela para ir assistir a alguns vídeos de milho japoneses. Ele então se aproxima do agora humano David, esperando continuar seu interrogatório. Mas o ex-vice-presidente foge de quatro como um animal assustado. Percebendo que não obteria nenhuma informação dele agora, Haruto recupera a seringa usada para a análise posterior. Exausto, ele enfrenta sua última tarefa da noite, usando sua magia para reparar os enormes danos colaterais ao prédio de pesquisa antes que alguém acorde. Mais tarde, ao amanhecer, o clone de Haruto fica junto à janela, observando o céu. Ele conta ao Haruto verdadeiro que, apesar de todo o caos, ele se divertiu bastante passando o dia com a Iris e os outros. Ambos começaram a perceber que talvez não odeiem mais se envolver com outras pessoas, o que é uma grande mudança. Enquanto a vida escolar do Haruto atinge um novo patamar de caos, a pequena organização da irmã dele está oficialmente em pleno movimento. Frei e Lisa, após conduzirem sua própria investigação na capital, relatam suas descobertas ao grupo. Eles confirmaram os rumores e a situação é bem séria. O rei e a rainha estão em péssimos termos, e os nobres estão manobrando por poder no vácuo que se formou. Johnny, astutamente, conecta a batalha de Haruto com David a essa conspiração maior. Charlotte, então, assume o centro do palco e expõe sua grandiosa teoria, inspirada em animes. David é um membro de alto escalão de um conselho estudantil sombrio, que é só um peão de uma organização maligna gigantesca que quer abalar o país inteiro. Por outro lado, Haruto observa tudo isso através de sua magia de vigilância. Ele sabe que o plano da irmã é pura ficção, mas também sabe que uma organização maligna realmente existe e sua própria mãe está no centro dela. Ele percebe que não pode pará-los agora, então a única coisa que pode fazer é vigiar Charlotte e seus agentes. Apesar de todo o caos, Hirado finalmente encontrou seu verdadeiro propósito, proteger Charlotte e seus amigos para que ele possa desfrutar de sua vida pacífica e solitária. Se quiserem que a gente cubra a segunda temporada deste anime, comentem airbags aqui embaixo. Até lá, inscrevam-se, curtam e compartilhem este vídeo com todos os seus amigos.